Logo que uma criança nasce, começam as preocupações em protegê-la. Elas precisam tomar várias vacinas e algumas delas incomodam. Uma não usa agulha e não dói. São as famosas gotinhas. Elas previnem uma doença que pouco se fala hoje em dia: a poliomielite. Milhares de crianças com até 5 anos de idade foram vacinadas neste último sábado em todo o Brasil. São apenas algumas gotinhas, mas que previnem uma doença que há alguns anos assustou muita gente. Na metade do século XX, identificou-se um vírus que era o causador da polio, que é o enterovírus. Ele entra em contato com a parte oral do indivíduo, parte intestinal, e depois esse vírus vai comprometer a medula nervosa, aquela estrutura dentro da coluna. E esse vírus mata as células motoras da medula nervosa. Eu tive a polio quando eu tinha 7 meses. Aquela febre alta e tal, e minha mãe me levou naquele chamado médico de família. Daí, e foi num período assim que estava tendo epidemia. O médico falou que realmente era a paralisia infantil e ele estava esperando passar o perigo de eu morrer. Pouco se tinha conhecimento sobre essa doença na época. Totalmente maluco, né? Porque se bem que eu não sei se ia fazer muita diferença para minha mãe, né? Porque não tinha muito onde se correr naquela época, né? Tinha assim algumas coisas lá em São Paulo, mas assim, minha mãe sem cultura, sem instrução nenhuma, minha mãe, meu pai. Quando nós falamos em polio, é muito interessante. Parece que foi uma doença dos nossos pais ou dos nossos avós, mas se formos olhar a história, a polio já tem uma história de 18 séculos. Posteriormente, já no século XIX para o século XX, descobriu-se que a polio era causada por um agente infeccioso. Na metade do século XX, identificou-se um vírus. Sem muita instrução, Jandira seguiu a vida e se adaptou às suas limitações. Fizeram a quarentena que tinha que ser feita. Eu passei pelas cirurgias, frequentei centro de reabilitação. Em 79, conheci. Fui chamada para participar de um grupo de deficientes físicos. Acho que foi um dos primeiros grupos que teve aqui em Piracicaba. As gotinhas que hoje salvam muita gente foi idealizada por alguém que sabia de perto as dificuldades da doença. Franklin Delano Roosevelt, quando ele era candidato ao Senado americano em 1921, ele infectou-se com o vírus da polio. Ele desenvolveu um quadro de polio aguda, ficou com uma fraqueza muscular intensa nos membros inferiores, ele não conseguia movimentar os membros inferiores e ele era muito estoico, ele era muito forte. Ele não se conformava com essa situação. Ele foi para o Warm Springs, era um local mais quente, para poder se reabilitar, recuperar-se. E lá foi criada a primeira piscina para fazer hidroterapia, em Warm Springs. Mas ele não se contentava só com uma melhora para ele. Lá nessa piscina ele conseguiu se movimentar dentro d'água. Foi uma satisfação terrível, tremenda. E assim ele estimulou que outras pessoas pudessem ir lá e experimentar também o treinamento e tratamento que ele estava recebendo. Qual que era a ansiedade dele? Ele tinha que propiciar ou facilitar ou estimular que os cientistas descobrissem a causa da poliomielite, a gotinha que salva. Verificou-se que eram 3 tipos de vírus. Portanto, a vacinação tinha que ser feita por 3 tipos diferentes de vacinas também. No Brasil, não se tem notícia desse vírus há um bom tempo. A polio, felizmente, ela está erradicada no Brasil desde 1989. A última cidade que teve polio aguda é uma cidade de nome Sousas, na Paraíba. Essa é a história que é colocada. Desde então, nenhum caso mais novo de vírus selvagem presente. Nem por isso a prevenção deve terminar. Para cada 1 milhão de vacina, um indivíduo tem polio, que aparece. Isso pode assustar. Entretanto, se nós não vacinarmos, a polio ela entra novamente no Brasil. Porque existem 16 países no mundo que apresentam ainda a poliomielite aguda selvagem. Por problemas econômicos, por problemas religiosos e por problemas de ignorância completa para esta situação. Engana-se quem pensa que só as crianças correm o risco de contrair a doença. Agora, se nós não fizermos as campanhas de vacinação, passados 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, em vez de termos a paralisia só nas crianças, nós vamos ter novamente a paralisia em pessoas de idade maior. Ela é conhecida como paralisia infantil.
Mas veja só o histórico. Nos Estados Unidos, o histórico que eu lhe contei, quem teve? Franklin Delano Roosevelt, adulto. Uma polio mais tardia. E mais um outro detalhe ainda, a polio mais tardia, ela é mais grave. Hoje, Dr. Acari é um dos mais conhecidos neurologistas do Brasil, especialidade escolhida quase por um acaso. Medicina é belíssima. Medicina é uma profissão maravilhosa. E dentre na hora da residência médica, eu fiquei em dúvida o que fazer. E de repente sobrou a neurologia para mim. Mas a neurologia, ela trazia um preconceito muito grande, porque não tem remédio para ela, são pessoas que têm quadros deficitários, progressivos, irreversíveis, incuráveis, fatais, intratáveis. Era assim que meus colegas achavam que era neurologia. Conforme fui abraçando essa especialidade, não é nada disso. Tem muita coisa para ser oferecida. E foi uma dessas coisas que se especializou. O contato próximo com pessoas que tiveram a poliomielite na infância fez com que ele se aprofundasse no assunto. Eu não tive nenhuma aula de poliomielite, porque acabou. Quando estava fazendo meu pós-doutorado, eu comecei a ter uma vivência um pouquinho diferente. Essas pessoas que tiveram poliomielite na infância estavam trazendo uma novidade para mim. E essa novidade, inicialmente, eu não consegui fazer uma interpretação adequada. Então, ou seja, a polio, ela não tinha terminado. A história natural da polio também não tinha terminado. Eu tive que voltar nos livros. Engraçado, nos livros mais novos, não vinha mais história de polio. Os livros mais novos eram outras doenças, outras enfermidades mais recentes. E a polio já estava no passado. Para eu buscar mais informações, eu tive que ir atrás de livros mais antigos. Surgiu aí mais uma preocupação para quem tinha contraído a doença anos atrás. Primeira coisa que acontece, né? A gente tem um baque. Caramba, ela vai me alejar de novo. O pós-polio é uma entidade nova. É uma entidade que aparece naqueles indivíduos que tiveram a poliomielite na infância, que se recuperaram parcialmente, que estavam estáveis, e antes da senilidade, ou seja, da terceira idade, eles estavam apresentando uma nova fraqueza muscular. Ela aparece porque aquele neurônio sobrevivente, que reinervou para outras fibras musculares, em vez de ter só 400 fibras, agora é um neurônio que trabalha para 800 fibras, por exemplo, para a musculatura da coxa. Portanto, esse neurônio ele trabalha bastante. Trabalha, chega um certo ponto que ele se cansa. Portanto, nós temos que ensinar aos pacientes que eles têm que se mexer, porque o músculo foi feito para se movimentar. Só que ele tem que aprender a não gastar. Portanto, ele tem que se manter numa situação de equilíbrio entre atividade física e descanso. Mais uma vez, poucas informações tinham a respeito. Tudo através da internet, porque assim, profissional que me orientasse sobre isso, eu não tinha contato com ninguém. Pelos sintomas, a síndrome era diagnosticada de diversas formas. Dr. Acari não concordava com isso. Ao levarem seus atestados médicos, qual era o diagnóstico? Preguiça? Depressão? Aí nós colocávamos síndrome pós-polio. Mas onde está o CID? Ou seja, a classificação internacional de doença. Não existia. Nós entramos em contato na Organização Mundial da Saúde para a classificação última da classificação de doenças. Desde outubro do ano passado, a síndrome pós-polio já tem um CID. Como a doença, a síndrome pós-polio também não tem cura, mas há maneiras de saber conviver com ela. Não tem cura, porque já está com o indivíduo a situação. Mas nós fomos aprendendo com a polio e outros pacientes com outras enfermidades que nós temos as nossas doenças. Elas estão presentes, só que nós temos que aprender a minimizar os sintomas que elas trazem. A fadiga é a luz amarela. Quando ela aparece, mude o exercício. O interesse em ajudar pessoas que tinham limitações físicas fez com que o Dr. Acari estudasse muito, mas também possibilitou que ele aprendesse. Nós fomos aprendendo com essas pessoas outras formas de ver aquilo que significa vida. Ele trouxe uma lição para a vida. Morrer, todos nós vamos morrer. Agora, o aproveitar cada momento sob a sua plenitude, só as pessoas muito felizes, muito capazes, elas conseguem apresentar e passar para nós.